Amém. Já está ligado aqui, Eda, já? Amém. Irmãos, graça e paz. De reserva, tá bom. Irmãos, graça e paz. Eu quero, com a ajuda do Senhor aqui, retornar ao Salmo 105 com os irmãos. A gente sabe que os 5 minutos são um tempo breve. Não dá realmente para fazer muita coisa. A gente pede paciência aos irmãos e que retornem, então, para seus lugares. E no final da reunião, com a ajuda do Senhor, você vai poder dar aquele abraço que você não pôde dar hoje no irmão, na hora do intervalo. No final você dá. Amém? Salmo 105. Há dois domingos atrás. Isso aqui precisa ficar ligado mesmo? Há 2 domingos atrás, nós falamos um pouco sobre esse salmo. E com a ajuda do Senhor, hoje a gente quer só falar mais algumas coisas sobre esse texto tão precioso da palavra de Deus. Amém? Então, eu vou começar a ler aqui, Salmo 105, verso 1, e os irmãos acompanham. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então, eram eles em pequeno número, pouquíssimos de forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra, e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para, a seu talante, sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais, e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou, e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro,
e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinham infundido o terror. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo e um fogo para os alumiar de noite. Pediram, e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha, e dela brotaram águas, que correram qual torrente pelo deserto. Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por nos permitir mais essa manhã. Muito obrigado, porque se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe, é porque o Senhor fez tudo por nós. Como nossos irmãos lembraram aqui, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, nós estamos alegres. A nossa alegria não vem das circunstâncias, a nossa alegria vem do nosso Senhor. Bendito seja o teu nome. Ainda continuamos dependendo de ti, que o Senhor cinja as nossas mentes, livre-nos, Senhor, de toda a agitação natural da nossa alma, livra-nos de toda a obra das trevas, toda a operação do inimigo, o Senhor faça cair por terra, em nome de Jesus, e que o Senhor nos fale na tua palavra, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos edifique. Dá-nos ouvidos capazes de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, há 2 domingos atrás, nós falamos um pouco sobre esse Salmo 105, e só relembrando umas poucas coisas, os irmãos viram que o Salmo 105, aqueles que não estavam aqui antes, o Salmo 105, assim como outros capítulos da Bíblia, ele é um salmo que resume uma parte da história do povo de Deus, pegando desde lá. Ele começa, claro, com ações de graças, ele começa com louvor ao nome do Senhor, porque os salmos, os 150 salmos que nós temos na nossa Bíblia, eles são um livro à parte, eles formam o livro de louvores do povo de Israel, é o saltério, é o livro que Israel abria nas solenidades, nas festas ao Senhor, para cantar ao Senhor. Então, são esses 150 salmos, falando dos mais diversos assuntos, e todos eles são a palavra de Deus, todos eles são inspirados pelo Espírito Santo, e todos eles têm Cristo para nos mostrar. Salmo 105, ele faz parte de um grupo de salmos, que são salmos que resumem a história. Se você quiser ver o resumo da história de Israel, que é contada em vários livros, você pode ler, por exemplo, o Salmo 105, você pode ler, por exemplo, o Salmo 78, você pode ler Atos capítulo 7, existem capítulos da Bíblia, o Salmo 105 é um deles, onde o próprio Espírito Santo vai resumir a história, ou parte da história do Antigo Testamento. Então nós até falamos assim, que é importante prestar atenção, quando nós falamos que o Salmo está resumindo a história, todos nós aprendemos na escola, quando a professora dizia assim, faça o resumo desse texto. Aí a gente perguntava assim, o que é resumo, professora? Ela explicava, resumo é você ler o texto, você tem conhecimento do texto todo, agora você vai escrever quais são os pontos mais importantes desse texto. Não é você copiar o texto inteiro, é você escrever um novo texto apenas com as coisas mais importantes daquele texto que você está resumindo. Então, esses salmos, como o Salmo 105, o próprio Espírito Santo está pegando a história toda e enfatizando aquilo que é importante. Por isso que alguns detalhes não estão aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo só enfatizou aquilo que é importante. Isso é um resumo da história. E é claro, ele só enfatiza
aquilo que é importante naquele momento, para aquela lição que ele está querendo passar para nós. É por isso, irmãos, nós precisamos nos encher da palavra de Deus. No final a gente vai falar sobre isso, se o Senhor permitir. Então, são maneiras assim rápidas de você conhecer a história, é você ler esses salmos. E o Salmo 105, ele é diferente, digamos assim, por causa de um detalhe, que nós falamos há 2 domingos atrás. Geralmente, nos capítulos que resumem a história do Antigo Testamento, o Senhor, ele fala da história e fala dos erros que o seu povo cometeu. Fala dos pecados que Israel cometeu. No Salmo 105, não tem pecado. Tem? Você leu aí comigo. 45 versículos. Não tem menção de nada que Israel fez de errado. Tem? Tem nada que ele fez errado aqui. É como se o Espírito Santo passasse uma borracha em todos os erros que Israel cometeu. Por exemplo, se você comparar o Salmo 105 com o Salmo 78, ou com o Salmo logo da frente, o 106, você vai ver várias vezes o Espírito Santo mostrando os pecados de Israel. Por quê? Qual é a diferença? É que, por um lado, irmãos, o Senhor, ele não passa a mão pela cabeça do seu povo, no sentido de esquecer os nossos pecados. O Senhor julga os nossos pecados. Se nós pecamos, nós precisamos pagar o preço pelos nossos pecados. Esse é um aspecto da vida cristã, esse é o aspecto do Evangelho. Mas o outro lado, que nós também conhecemos, nós não somos julgados como nós merecemos, porque o Cordeiro de Deus já foi julgado em nosso lugar. O Cordeiro de Deus já assumiu a culpa pelos nossos pecados. Então, quando Deus nos olha, Ele nos vê através do sangue de Jesus. É aquela figura ali do Antigo Testamento. O Senhor manda construir a arca. Em cima da arca, a tampa da arca é o propiciatório. É o propiciatório. O que é que acontecia ali? O sacerdote pegava aquele animal que era sacrificado lá fora e trazia o sangue daquele animal para dentro do Santo dos Santos e derramava aquele sangue no propiciatório. A tampa da arca era o propiciatório, inclusive belíssima, belíssima, uma espécie de bacia com 2 querubins imensos, um voltado para outro, mas com o olho, com a face, olhando para esse propiciatório. Olhando para quê? Para o sangue que estava sendo derramado ali, naquele propiciatório. Então, o que é que Deus queria nos ensinar? Que o Senhor, antes de olhar para os nossos pecados, Ele olha para o sangue do Cordeiro, que foi trazido ali para fazer propiciação pelos nossos pecados. Se Deus fosse nos julgar pelos nossos pecados, se não houvesse o sangue de Jesus, nós nem aqui estaríamos. A gente já estava na eternidade sem Deus, porque nós não temos dignidade para estar na presença de Deus. Por que nós temos dignidade? Somos filhos, servimos a Ele. Por que Ele não nos consome? Porque o Filho dele foi consumido em nosso lugar. Então o Salmo 105 está mostrando, ó Israel, todos os seus pecados foram perdoados. E está dizendo para nós também, a vida cristã, ela não pode ser vivida debaixo do peso dos nossos pecados. Por isso que todo pecado, é possível que a gente peque depois de crente? Claro, sempre é. Mas todo pecado tem que ser trazido para debaixo do sangue de Jesus. Tem que ser confessado, se necessário, restituição, conserto, tem que ser feito. E 1 João, capítulo 1, vai dizer assim: se andarmos na luz, não é assim? Como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o próprio capítulo 1, verso 9, vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que nós conseguimos viver na presença de Deus? Porque mesmo que a gente cometa pecados, que o Senhor nos guarde, porque não é agradável cometer pecado, ninguém quer pecar. Mas, voltando para 1 João, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. O Senhor não quer que a gente peque. Todavia, se alguém pecar, não é para ficar lá no pecado, se remoendo, chorando, eu pequei, eu errei. Não. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. O advogado já está lá, esperando para interceder por você e por mim. Então, nós não precisamos viver a vida cristã debaixo do peso de algum pecado. Pelo contrário, pecou, é ruim, é feio, é horrível. Mas nós precisamos imediatamente correr para o sangue de Jesus. Senhor, pequei, errei, pisei na bola, me perdoe, Senhor, em nome de Jesus. E traz para o sangue cobrir e nós sermos ali perdoados e purificados. Depois, quando você levanta ali daquele arrependimento, você levanta justificado. Porque nem o próprio Deus mais vai te acusar. Agora, enquanto a gente mantém, que o Senhor nos guarde, enquanto a gente mantém na nossa vida alguma situação de pecado sem conserto, aí é o que Davi fala no Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Até o corpo começa a reagir negativamente. Começa a dar doença, começa a acontecer. Não estou dizendo, por favor, me escutem com paciência. Não estou dizendo que se você tem uma doença é porque você pecou, não. Estou dizendo o seguinte, que situação de pecado sem confessar, sem consertar, sem trazer para debaixo do sangue, começa a dar tudo errado na vida. Você começa, meu Deus, o que é que está acontecendo? Porque aquele pecado foi cometido, não foi confessado, não foi trazido para debaixo do sangue. Aí não adianta você fazer uma viagem, não adianta você ir comprar chocolate, não adianta as irmãs ir comprar sapatos, não adianta ter um dia de shopping, não adianta ir para a praia, não adianta nada. Só vai desfrutar de paz quando trouxer aquele pecado para debaixo do sangue do Cordeiro. Aí depois que a gente traz o pecado para debaixo do sangue do Cordeiro, nós voltamos, por isso que 1 João diz assim, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, não há mais motivo para eu me esconder, não há mais motivo para eu ficar lá no meu canto triste. Eu já confessei meu pecado, eu já consertei minha situação, eu já estou em paz com Deus. Então agora, a minha consciência está tranquila, e eu posso voltar a servir a Deus, a andar diante de Deus, sem nenhuma acusação. Ainda que o inimigo fique, ó, mas você fez, mas você pecou, mas você errou. Isso é o inimigo, é a função dele, ele é o acusador dos irmãos. Mas diante da acusação do inimigo, nós recitamos Romanos capítulo 8. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Imagine, se o dono do universo declarou que eu estou justificado, quem mais vai se levantar para poder me dizer o contrário? Agora, nós devemos ser, a gente olha aqui para essa figura maravilhosa, Deus parece que passou uma borracha santa nos pecados. Sim, porque o Cordeiro foi oferecido, o sangue foi derramado, então alguém pagou o preço em nosso lugar. Eu sou perdoado por causa disso. Agora, nós devemos então incentivar uns aos outros ao quê? Aproveite essa provisão. Aproveite essa provisão. Deus já designou um advogado para nos defender toda vez que nós errarmos. Toda vez que o inimigo disser assim, ele errou, aí o Senhor Jesus mostra o sangue, mas eu derramei o sangue por ele. Pronto. Irmão Délcio, há uma frase, eu lembro muito dessa frase que o irmão Délcio falou para nós. Ele disse assim, o intuito do inimigo não é somente levar o crente a pecar. Porque o inimigo, tão bem quanto nós, ele sabe, ele conhece a Bíblia.
E o inimigo também sabe que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O inimigo sabe disso. Então, o que o inimigo quer não é só levar o crente a pecar, é tentar manter ele lá embaixo no pecado, sem conserto, sem trazer aquele pecado para debaixo do sangue de Cristo. Porque ele sabe que enquanto o crente estiver ali, sem consertar aquela situação, ele está paralisado. Então, nós devemos encorajar uns aos outros. Irmão, você errou, vá para debaixo do sangue, logo confesse seu pecado. Se tiver que consertar alguma coisa, conserte. Se tiver que restituir alguma coisa, restitua. Vai ser vergonhoso, vai ser feio, mas você vai fazer o que deve ser feito. E depois, que faz o conserto daquela situação, o sangue cobre e ninguém mais vai poder levantar a voz para te acusar de nada. Você vai conseguir continuar vivendo sua vida cristã na paz de Jesus Cristo. Romanos, a gente relembra isso todo partido do pão aqui, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por quê? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz, eu estou sem paz, está uma agonia. O que é que está acontecendo, Senhor? Pergunte logo a Jesus o que é que está acontecendo com você. Que pode ser alguma coisa que você fez e não consertou. E aí tem mancha, tem pecado, tem situação para ser consertada. Mas veja, o que nós estamos falando aqui do Salmo 105 é: o Senhor parece que apagou os pecados de Israel. Essa é uma característica desse texto. Por quê? Porque são seus filhos. Tudo que nós falamos de Israel, nós aplicamos para a igreja. São seus filhos que ele resgatou com o braço forte do Egito, assim como tirou a gente desse mundo perverso. Então o Senhor, ele nos resgatou para poder cumprir todo o seu propósito da nossa vida. Não nos resgatou para nos deixar no meio do caminho, tirar do Egito e deixar no deserto. Por isso que desde que ele chamou Abraão, ele tinha um propósito: eu vou dar a vocês a terra de Canaã. Eu vou tirar vocês vêm morar nessa terra. O Salmo diz isso, que o Senhor se lembrava da sua palavra, da sua aliança feita com Abraão, dizendo: vou dar a vocês a terra de Canaã. O propósito de Deus era levar seu povo, Aurélio mencionou aqui no Partido do Pão, o propósito de Deus era levar seu povo para uma terra que mana leite e mel. Tirou do Egito. Êxodo 19, Êxodo 20, vai dizer que o Egito é a casa da servidão. Nós estávamos no Egito, nesse mundo, servindo ao diabo, o nosso tirano. O Egito é a casa da servidão, onde Israel era oprimido, assim como nós, assim como eu e você. E aí, o Senhor libertou o seu povo. E qual é o propósito de Deus? É libertar o seu povo e levar ele até Canaã. O que é Canaã? Uma terra maravilhosa, uma terra que mana leite e mel. É a forma que o Espírito Santo encontrou para dizer que é uma terra que tem toda a provisão que você precisa. Mana leite e mel. Agora, entre o Egito e Canaã tem o quê? Vou te dar 1 minuto para você me responder. Vou refazer a pergunta. Entre o Egito e Canaã tem o quê? O deserto. O deserto. Irmãos, a Bíblia diz, você conhece muito bem, que Deus, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Improviso, quem faz somos nós. Improviso, coisa de última hora, nós é que fazemos. Deus jamais. Ele faz todas as coisas de maneira planejada. Então, quando ele pensou, quando ele planejou em libertar o seu povo de debaixo do domínio de Faraó, ele já tinha traçado tudo o que ele ia fazer. Ele não foi,
a cada etapa, vai fazer o que agora? Não. Ele já tinha todo o projeto em mãos. Então, ele conduz o seu povo, mesmo sabendo dos muitos erros. Eu queria só enfatizar, queria que você olhasse para mim, olhasse comigo aí o texto, a partir do verso 12, diz assim, ó: aqui Israel não tinha entrado no Egito ainda, aqui ainda foi no tempo de Abraão, então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, a ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Ou seja, os irmãos lembram que Abraão, ele desce ali com Sara, ele passa pelo Egito, ele passa pela terra dos filisteus, e o Senhor tem um momento que Sara é requisitada para ser mulher, para servir lá no palácio aqueles reis, e o Senhor mandou enfermidade, o Senhor esterilizou as mulheres, o Senhor guardou o seu povo, para que nada de mal acontecesse, porque era a peregrinação de Abraão, que ele estava conduzindo ali, depois Abraão ia descer para o Egito, e o Senhor estava conduzindo todo aquele caminho. A partir do verso 16, fez vir fome sobre a terra, o Senhor chamou, é assim que diz a King James, o Senhor chamou a fome sobre aquela terra, porque ele queria então levantar José, ele queria livrar o seu povo do que ia acontecer, da possível tragédia daqueles 7 anos de fome ali. 7 anos de fartura, 7 anos de fome terrível. O Senhor enviou José para poder já estar esperando eles lá com a provisão, quando a fome atingisse a terra. Versículo 23, então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. O povo do Senhor desce para o Egito. 24, Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com seus servos. Ou seja, o Senhor sacudiu ali. Israel não era para se sentir bem no Egito. Israel tinha que se sentir incomodado mesmo. Então o Senhor levanta a ira dos governantes para começarem a oprimir Israel, que é o que dizem que a águia faz com seus filhotes. Quando vão atingindo uma certa idade, ela começa a forçar a barra para eles saírem do ninho e voarem eles próprios e começarem a ser treinados a buscarem seu alimento. O Senhor mesmo, às vezes, irmãos, nós precisamos de olhos abertos do Senhor. Às vezes Deus está movendo as situações na nossa vida, é Ele que está movendo o incômodo, é Ele que está trazendo. Não é porque a gente pecou, não é porque a gente desagradou Ele, não. Ele está incomodando, Ele está trazendo insatisfação, para que aquela insatisfação leve a gente a orar, leve a gente a buscar a presença dEle, para Ele nos encaminhar para outro rumo que Ele está querendo para nós. Só que às vezes a gente fica com o olho tanto na circunstância, que a gente pensa que é o Congresso Nacional, é a reforma da Previdência. E às vezes o Senhor que está incomodando ali o seu povo, para poder o seu povo reagir, buscar Ele, e Ele avançar no seu propósito. Então, 26, e lhes enviou Moisés seu servo e Arão a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Irmão, como foi difícil o Senhor enviar Moisés, lembra? O Senhor chamou Moisés: Moisés, agora eu vou te enviar. Senhor, eu não quero não. Não, eu quero que você vá. Eu não vou não, Senhor. Um trabalho para poder convencer Moisés. Porque Moisés se sentia incapaz. E o Senhor teve que convencer Moisés. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Porque no final ele não queria de jeito nenhum. Aí o Senhor falou assim: então vai você e Arão. Você fala e Arão transmite. O Senhor quase força a barra para poder Moisés descer. Está escrito aqui? Não. Só está escrito a parte boa: enviou Moisés e Arão. E o trabalho que deu para enviar Moisés? Não está descrito aqui. O Senhor não queria mostrar os erros do seu povo. Aqui não. Aí vem as pragas do Egito, está vendo?
verso 28, enviou trevas, tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Tem até um elogio para Moisés e Arão. Mas, quando a gente vai ler a história toda no Pentateuco, você vê os detalhes que aqui não são citados. Esses versículos seguintes são as pragas do Egito. Está vendo? Mas, no final, verso 37, então fez sair o seu povo. O Senhor queria tirar Israel do Egito. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinham infundido terror. Aí diz assim, ele estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo, e um fogo para os alumiar de noite. Ou seja, o Senhor veio cuidando do seu povo naquele deserto, que a própria Bíblia chama de grande e terrível deserto. Eu nunca estive num deserto, nem preciso, basta ler, o Google explica tudo. E o deserto, ele tem no mínimo 3 coisas que são terríveis: altas temperaturas extremas e baixas temperaturas extremas. Outra coisa, animais peçonhentos. No mínimo, essas 3 coisas incomodam, e incomodam bastante. Foi por esse lugar que o Senhor conduziu o seu povo. Aí a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor estendeu uma nuvem para servir de toldo, para ninguém ter câncer de pele. É ou não é? Você debaixo daquela solina, o tempo inteiro, aquele toldo maravilhoso, em cima ali do povo. Quando o toldo andava, tinha que andar junto também, para não sair debaixo da cobertura. O Senhor veio cuidando do seu povo ali, uma coluna de fogo de noite. Qual é a iluminação que se tem no deserto? A coluna de fogo de noite para poder conduzir o seu povo, para aquecer o seu povo. Deus vinha cuidando. Era grande e terrível deserto, mas o cuidado do Senhor estava ali presente. E aí, 40 pediram, e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Irmão, você lembra desse episódio? Você lembra do que aconteceu aqui? O povo só faltou bater em Deus. Aqui está escrito de forma tão suave, não está? Pediram, e ele fez vir as codornizes. Irmão, foi uma rebeldia sem tamanho. O povo desejou as comidas do Egito, e eu não quero mais comer essa comida não. E não queria mais maná. Pediu não, quase que exigiu, que queria carne. Aqui não está dizendo nada disso. Só fez dizer que Deus atendeu ao pedido do povo, queria codorniz, queria carne. O Senhor mandou carne. Por quê, irmãos? Tem uma razão. Deus não é sarcástico, irônico. Não, é porque Deus, lá no versículo 43, vai dizer: Deus estava conduzindo seus filhos. Deus não estava com raiva de Israel. Deus estava conduzindo seus filhos. Então, por mais que eles aprontassem, mas eram seus filhos, seu povo, que ele adquiriu. Ele nos comprou, ele não vai nos jogar fora. Ele já nos lavou com o seu sangue. Ele não vai desfazer esse investimento. Ele nos quer eternamente com ele. Às vezes a gente que quer se afastar, mas ele não, ele nos quer o tempo inteiro. Então, fendeu a rocha, verso 41, e dela brotaram águas, que correram qual torrente pelo deserto. É assim a história. As 2 vezes que Israel pediu água, foi terrível. A segunda, inclusive, Moisés foi na onda e pecou também. Mas aqui não está escrito nada disso. Só está dizendo: meu povo estava com sede, o Senhor deu água ao meu povo. Só. Não tem dizendo que o povo brigou, que o povo falou: não tem água aqui, trouxe para esse deserto para a gente morrer. Não tem dizendo nada disso. O Senhor apagou toda essa rebeldia de Israel, que é a nossa rebeldia. Graças a Deus que Ele apagou.
Porque se a gente chegasse diante dele, debaixo do peso dos nossos pecados, ninguém conseguiria ficar de pé. Mas fendeu a rocha, dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto. Aí o 42 diz assim: porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. O Senhor, irmãos, ele tem um propósito. Ele estava conduzindo o seu povo para Canaã. A gente vai falar sobre Canaã, se o senhor permitir. Então, ele estava disposto a aturar todo aquele mau comportamento, toda aquela rebeldia. O Senhor é nosso Pai e Ele nos ama. O versículo 43 diz assim: e conduziu com alegria o seu povo. Deus estava alegre e conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso canto os seus escolhidos. Ou seja, Deus não estava zangado com Israel. Assim como hoje, Ele não está zangado conosco. O que acontece conosco é que, assim como acontece com os incrédulos, acontece com os crentes também. É o mesmo princípio. A mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa salvar. Isaías 59, verso 1. E nem os seus ouvidos tapados para que Ele não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Às vezes, por que nós não desfrutamos de toda a graça, de toda a provisão que nós temos em Cristo? Por causa de nós mesmos. Porque nós nos afastamos, porque nós erramos e não consertamos. Nós dizemos para Ele assim: ó Senhor, me dê minha herança aí que eu quero viver minha vida. Me dê aí tudo que eu tenho direito, que eu quero fazer agora a minha própria vontade. Como o filho pródigo de Lucas capítulo 15. Se ele ficasse quietinho lá com o pai, desfrutando da provisão que o pai tinha, ele não tinha passado por nada daquilo ali que ele passou. Agora foi para o mundo, se decepcionou e voltou todo acabado. E o pai recebeu do mesmo jeito que o pai nos recebe. Então, o problema não está em Deus, o problema está em nós. Ele estava alegre com Israel, aprontou, fez rebeldia, queria voltar para o Egito, acusou Deus de que trouxe a gente do Egito para morrer todo mundo no deserto. Teve uma hora que perguntou assim: faltava sepultura lá no Egito para trazer todo mundo para cá? Lá tinha. Se era para morrer, morria lá mesmo. Então falaram contra Deus, se rebelaram, mas o Senhor estava alegre. O Senhor estava cantando. Por quê, irmãos? É o seu povo, são os seus filhos, que Ele comprou, que Ele resgatou. Então João 6,37 vai dizer assim: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Jamais. Nós nos tornamos filhos de Deus e Ele vai cumprir o seu propósito. Ele, naquele tempo, como figura, o propósito dele era nos levar para Canaã, levar o seu povo para Canaã. O que é que Deus queria em Canaã? Irmãos, vamos ler aqui um texto sobre Canaã, lembrando que Aurélio falou aqui no Partir do Pão. É Deuteronômio capítulo 8, um texto bem conhecido aqui. Deuteronômio capítulo 8. Eu vou inverter o texto, vou ler o final e depois a gente lê o início. Deuteronômio 8, verso 7. Acompanhe, por favor, comigo. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Você viu essa expressão aí? O Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Quando os espias, pare só um pouquinho comigo aí, depois a gente volta para o texto. Quando os espias, lá no capítulo 14 de Números, quando os espias foram enviados para ver a terra de Canaã, eles disseram assim, eles voltaram, disseram assim: a terra é boa,
Mas nós vimos lá também os gigantes. A terra é boa, eles usaram essa expressão, mas é terra que devora seus moradores. Ou seja, se cair lá, é que nem aquela planta carnívora. Se cair lá, ela come. Nós vimos lá os gigantes, e a gente não podia com eles, porque aos olhos deles a gente era como gafanhoto. Então, os espias infamaram, falaram mal da boa terra. Nós precisamos, com a ajuda do Senhor, ser treinados a chamar de bom aquilo que Deus chama de bom. Se o Senhor estava dizendo que era uma boa terra, não tem vírgula depois dessa frase. É boa terra. Não é boa terra, mas... Não tem a continuação da frase. Canaã é a boa terra que o Senhor escolheu para nós. O Senhor está dando testemunho no verso 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Deus tinha, irmãos, essa boa terra para os seus filhos. Quem de nós, a gente faz isso inconscientemente, mas quem de nós, em sã consciência, poderia chegar na presença de Deus e dizer assim: Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim, que o Senhor diz que é bom, eu não acho bom. Não é bom não, Senhor. Quem de nós teria essa coragem? Mas inconscientemente nós fazemos isso. A respeito da vida cristã, a respeito da palavra de Deus, a respeito do padrão que o Senhor tem para nós. Isso é muito difícil, é ruim, eu não gosto disso. Inconscientemente, a gente está dizendo assim: Senhor, essa boa terra aí que o Senhor está dizendo, não é tão boa assim não. E que o Senhor nos corrija. Que o Senhor nos corrija. Tudo que Deus faz é bom. E Canaã era a boa terra que o Senhor tinha para seus filhos. Deus não nos dá a coisa pela metade, não. Ele só dá a bênção completa. Então, nós, seus filhos, precisamos nos acostumar a chamar de bom aquilo que Ele chama de bom. É bom, eu quero aquilo que Deus chama de bom para a minha vida. Eu quero provar as boas coisas que o Senhor tem para mim em Cristo Jesus. E não aquilo que eu acho que é bom. Os espias acharam um motivo para poder dizer que a terra não era tão boa assim, e infamaram a boa terra, dizendo que aquilo que Deus chama de bom, na verdade não é tão bom. Foi o que o diabo fez no Éden com Eva. Foi assim que Deus disse que não era para comer do fruto. Aí Eva caiu na argumentação dele. Às vezes a gente acha que a gente tem que falar sobre tudo. Às vezes levanta-se um assunto e você diz assim: eu tenho que dar opinião sobre aquele assunto. Quem disse que você tem que dar opinião sempre? Não. Às vezes você fica calado e orar e ficar com o que a palavra diz. Você não tem que argumentar nada. Mas Eva entrou na argumentação. É verdade que Deus disse que não era para comer do fruto? Ele falou, aí entrou na conversa do diabo. Porque ele falou que no dia que comer vai morrer. Aí o diabo pegou, já estava na conversa já. O diabo já tinha aprendido a atenção dela. E ele falou assim: não, na verdade, chamou Deus de mentiroso. Na verdade a história não é bem assim não. Ele não quer que você coma, porque ele sabe que o dia em que você comer dessa fruta, seus olhos se abrirão. E assim como ele
tem o conhecimento do bem e do mal, você também vai ter. Então o inimigo, na argumentação dele, ele levou o homem a pensar que Deus tinha segundas intenções conosco. Deus não tem segundas intenções, Deus nos ama e quer o nosso bem. Mas ali na argumentação da serpente, o final foi isso aí. Aí Eva falou assim: então quer dizer que Deus está escondendo o jogo. Então quer dizer que Deus não falou a verdade toda. Ele falou a metade. E entrou na argumentação do diabo. É por isso que a gente está aqui hoje. É por causa daquela decisão errada ali. Então, irmãos, é boa terra. É boa terra. Deus tinha uma boa terra para seu povo. Deus só tem o melhor para nós. Por mais que você diga assim: Senhor, eu não estou vendo tão boa não, mas o Senhor falou que é bom mesmo, Jesus. A gente tem que aprender a dizer sim e amém àquilo que Deus está afirmando. Irmãos, nós sempre falamos assim, né? Que a história de Israel, tudo que aconteceu com Israel, o Novo Testamento fala isso, é para servir de exemplo, não é assim? O Senhor tem lições preciosas, espirituais, para nos passar em tudo o que aconteceu com Israel. O que é a terra de Canaã? Nós lemos agora a descrição da terra. Terra que tem tudo, você não vai precisar sair de lá para nada, Israel. Até cobre e ferro tem, para você fazer artefatos de metal. Alimento não falta, água não falta, ribeiros, montes, tudo. E mais, você vai já achar as casas prontas, você só vai entrar para morar. Porque o Senhor ia desapossar as pessoas ímpias que moravam ali, para seu povo poder ocupar o lugar delas. Então, é tudo pronto para Israel só desfrutar. O que é que Canaã, irmão, significa? Alguns irmãos, para poder falar do que a Bíblia diz sobre Canaã, vamos falar da visão errada primeiro. Não sei se você já escutou, eu já escutei muito, tem hinos falando sobre isso. Há irmãos que dizem que Canaã é o céu. Que Canaã é o céu. Lembra daquele hino? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Quem prega isso aqui considera que Canaã é o céu. Que a nossa vida cristã é o deserto, a jornada toda aqui é o deserto. E quando a gente chegar em Canaã, é o céu, é a glória. É Apocalipse 21. Essa é a visão que nós consideramos errada. Canaã não é o céu. Canaã, por isso nós lemos aqui. O que é que Canaã tem? Tem toda essa provisão aqui. Canaã, Efésios 3, leia comigo, guarde aí Deuteronômio 8, que a gente vai voltar para lá. Mas bote sua mão marcando aí. Efésios capítulo 3, abra lá comigo. Só para ficar bem marcado na nossa mente. Efésios 3, verso 8. Posso ler? Paulo está dizendo assim, pelo Espírito Santo: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Está vendo essa expressão? O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Como nós entendemos, isso é Canaã. Isso é Canaã. É o nosso Cristo. Canaã é Cristo. Canaã é o nosso Cristo insondável, é rico a perder de vista. Esse é Canaã, terra onde não falta nada. Então, o que é que Deus queria fazer com o seu povo? Agora olhe para a sua vida e para a minha. Vou voltar, estava marcado Deuteronômio 8, vou voltar para lá.
que é que Deus quer fazer com o seu povo? Tirou-nos do Egito, da casa da servidão, do domínio de Faraó, e está nos conduzindo pelo deserto. E Ele quer nos introduzir em Canaã. Canaã, irmãos, é a experiência mais profunda de Cristo. É quando o crente, queira Deus que a gente chegue lá, não demore muito. É quando o crente passa de fato a desfrutar de toda a provisão que ele tem em Cristo Jesus. O evangelho que nós recebemos é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Como essa terra que o Senhor descreveu, que tem tudo, tem provisão, tem alimento, tem água, tem tudo. E o que é que isso quer dizer? Lembra de João, irmão Delcio fala muito bem sobre isso. Lembra de João capítulo 10, onde o Senhor fala assim, versículo 10. Eu vim para que tenham vida, lembra? Vírgula. E a tenham em abundância. O Senhor não veio só para nos dar vida, não. Ele veio para nos dar vida em abundância. Ele não veio só para nos dar a salvação, o perdão dos pecados, não. Ele veio para nos dar uma vida plena nele. Ele veio para nos dar uma vida totalmente suprida, cheia de riquezas espirituais. Nós temos nos contentado com um evangelho raso, com uma vida cristã michuruca. Deus tem muito mais para nos dar. Isso é Canaã. Luciano, por que Canaã não pode ser interpretada como o céu? Vou te dar uma razão. Canaã é cheia de inimigos. Lembra disso? Lembra? Israel enfrentou inimigos no deserto, mas quando ele chega em Canaã, está cheio de inimigos lá também. Não podemos interpretar como o céu, porque quando nós estivermos na glória, Apocalipse 21, eu vi novo céu, nova terra, vi a nova Jerusalém, ali não tem mais inimigo nenhum, está todo mundo julgado já. Mas em Canaã tem inimigo. Isso quer dizer o quê? Que à medida, não esqueça do deserto, à medida que nós vamos prosseguindo na nossa experiência com Cristo, Ele vai crescendo em nós, Ele vai nos amadurecendo, a cruz vai trabalhando em nós. E Canaã está logo ali. O que é Canaã? É que mesmo com inimigos, mesmo com oposição, mas nós vamos estar reinando com Cristo. A gente vai estar desfrutando de uma experiência plena com o Senhor. Então a nossa vida literalmente só vai ser vitória. Aí você pode cantar até a musiquinha. Eu não gosto de mel não, viu? O pessoal de minha vitória tem sabor de mel, não gosto de mel não. Eu tomo mel como remédio. Agora, nossa vida vai ser só vitória quando a gente atingir esse nível de Canaã. E o Senhor quer nos levar para esse nível. Esse é o propósito, ó. Ele pega o seu povo, conduz por um grande e terrível deserto, e o propósito dele está lá adiante, introduzir o seu povo na terra de Canaã, na boa terra. Por quê? Porque agora, irmão, o ego vai estar subjugado. Agora minha vontade já vai estar submissa à vontade de Deus em Canaã. Então eu vou poder desfrutar de uma experiência espiritual mais rica, mais plena. Eu estarei na boa terra. Ainda aqui, ainda enfrentando inimigos, ainda tendo que lutar contra mim mesmo, mas numa posição de vitória, Cristo reinando. Josué, ó, nos introduzindo lá para essa experiência. Josué também é o nosso Cristo celestial, nos introduzindo nessa experiência de profundidade. O Senhor não quer que a gente fique raso na vida cristã a vida inteira, não. Isso é Canaã. Então toda vez a gente fala isso para os menos experimentados. Claro que a maioria dos irmãos aqui conhece isso que eu estou falando. Toda vez que você lê a história de Israel, saindo do Egito, passando pelo deserto e chegando em Canaã, você diga para você mesmo: Deus quer me levar para uma experiência mais alta com Ele. É vida nos lugares altos, é vida amadurecida, é vida quebrada, é vida desfrutando da provisão que nós temos em Cristo Jesus. Isso é Canaã. Então o que é que acontece? Entre o Egito e Canaã
tem o deserto. Aí por isso que eu li os versículos da frente, e agora eu vou ler os versículos do início de Deuteronômio 8. Falamos da terra, agora bora falar do deserto. Acompanhe por favor comigo, é bem conhecido Deuteronômio 8, verso 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Aí diz assim, para ti... É a fome, né, irmãos? É a fome, já dá meio-dia já. Vou te dar mais uma chance. Para te humilhar. Uai, Deus quer me humilhar? Está escrito aqui. Para te humilhar. O que mais? Para te provar. Para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, desculpe, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. E aí vem o verso... Não, acho que eu pulei, não foi? Vou ler o 5 de novo. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Aí o 6 diz... Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. E depois do 7 é o que nós já lemos. Irmãos, observe. Entre o propósito de Deus envolvia tirar Israel do Egito, passando pelo deserto e introduzir em Canaã. É um retrato da nossa vida cristã. Ele nos conduziu e nos conduz pelas experiências da vida cristã. Eu não sei o que é melhor para mim, ele sabe. Então, Jó estava lá quieto, Jó estava lá temente a Deus, homem bom, reto. Aí o Senhor fez ele passar por aquilo tudo. Tinha um propósito, não tinha? Tinha uma intenção de Deus em tudo aquilo que Jó passou. É a mesma coisa o que acontece conosco. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo essa e aquela experiência? Temos que perguntar ao Senhor. Porque no deserto, em várias experiências, em várias ocasiões, o Senhor vai nos conduzir para nos tratar a nossa alma submissa. Não esqueça que você saiu do Egito, eu saí do Egito. A gente tem a natureza egípcia, a natureza rebelde. A gente tem a natureza contrária a Deus. O que foi que ele fez? Ele não tirou a nossa natureza, não. Ele deixou. Mas quando nós nos convertemos, ele colocou a sua própria vida em nós. Aí fica brigando as duas lá dentro. Fica o espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Para quê? Para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Mas tem uma briga, não tem? Às vezes você quer obedecer ao Senhor, mas tem o outro lado, diz, não obedeça não, faça a sua vontade mesmo. Fica aquela briga. O Senhor está nos conduzindo por essas várias experiências na vida cristã, para nos humilhar mesmo, está escrito aqui, para nos humilhar, para nos provar, para ver que eu não era aquela pessoa boa que eu achava que eu era, para que eu veja que ninguém percebeu, mas eu pensei muito mal do irmão, ninguém viu porque foi só entre mim e Deus, mas meu coração sentiu muita raiva do que aquele irmão fez comigo. E por essas experiências o Senhor vai mostrando o que tem no nosso coração, mostrando
para nós, porque Ele já conhece. Então nós não podemos jamais perder de vista de que o Senhor, Ele vai sempre nos conduzir pelo deserto, por essas experiências assim desagradáveis. Eu queria que fosse de um jeito, mas aconteceu de outro. É para a obra da cruz operar em nós. O Senhor, qual é o princípio da cruz? Seja feita a tua vontade e não a minha. É o princípio da cruz. E o Senhor, você trazendo a aplicação do deserto para a nossa vida cristã, no Novo Testamento, você vai encontrar a obra da cruz. É o tempo todo o Senhor dizendo, negue-se a si mesmo, para poder fazer a minha vontade. Esse é o deserto, é a experiência que o Senhor está conduzindo o seu povo. Para quê? Qual o propósito? Só para poder nos humilhar, nos deixar prostrados? Não, porque o Senhor não quer só nos humilhar. Ele nos humilha por um lado, Ele nos prova por um lado, mas por outro, Ele nos leva para a presença dEle, que é onde a gente encontra toda a provisão que nós precisamos. Então, por isso que Canaã é a experiência mais alta e mais profunda de Cristo, porque depois que a gente é tratado por Deus no deserto, depois que a gente permite que a obra da cruz opere na nossa vida, aí nós somos quebrantados e agora o Espírito passa a fluir mais de nós. Agora, aquela vida que Ele colocou em nós passa a ser mais evidenciada em nós. E aí nós podemos ter uma vida cristã mais plena, mais rica. Enquanto a gente não negar a si mesmo, enquanto a gente não aceitar a obra da cruz, a gente continuar duro, a gente fica como Israel, brigando com Deus no deserto. Não tem água, não tem comida, está quente, não tem pepino, não tem cebola, fica desejando as coisas do Egito. A gente passa uma vida cristã toda assim, brigando com Deus. E o Senhor, qual o propósito dele? É dizer assim, meu filho, baixa a guarda, se renda. O que eu tenho para você é melhor do que o que você tem para você mesmo. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Você não sabe nem pensar direito. Então, irmãos, esse é o propósito. A gente não pode estranhar. Pedro falou assim, não estranhem o fogo ardente que se acendeu embaixo de vocês. Às vezes, o crente diz assim, meu Deus, estava tudo em paz até ontem. A partir de hoje o caldo entornou, está difícil aqui, não estou conseguindo caminhar direito. É o Senhor acendendo o fogo da provação para poder falar nosso coração, para poder nos quebrar e nos conduzir para essa experiência mais alta. Se não, irmãos, a gente fica criança a vida toda na vida cristã. Se não, a gente não cresce. Você já viu a criança? Ela está engateando, a gente acha bonitinho engatear, mas depois não é você que manda não, ela já começa a levantar o corpinho e já pegar na cadeira, na mesinha de centro, ela própria já começa a reagir e a levantar, para logo em seguida aprender a andar. Acontece também na vida cristã isso, só que as experiências, qual o nosso erro? É que às vezes eu quero conduzir minhas experiências. Às vezes eu digo assim, eu preciso de tal coisa. Como se o menino soubesse qual é o alimento que é bom para ele. Imagine o bebê discutindo assim, minha mãe só precisa me dar mais proteínas. Tem isso? Não, o bebê recebe o alimento. Ele não questiona o que a mãe está dando a ele. Ele não sabe nem que ele só sabe que é de comer. Então nós temos esse erro de às vezes querer conduzir nossas experiências. Não, a disposição do coração deve ser outra. Deve dizer assim, Senhor, naquelas experiências que o Senhor quiser me conduzir, me dê um coração que aceite a experiência. E não querer eu mesmo formar o caminho que eu vou trilhar. A gente tem que aprender a se submeter ao que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é melhor sempre.
visando o crescimento espiritual. Se não, voltando, a gente fica egípcio a vida inteira. Na vida cristã, mas desejando as coisas do mundo. Na vida cristã, mas sem se libertar das coisas do mundo. O Senhor, o Egito ficou lá atrás. Tem um versículo lá, quando Israel sai do Egito, que o Senhor diz assim: por esse caminho que você veio, nunca mais você torna. Não queremos mais nenhuma conta com esse mundo. Agora, o alvo é chegar em Canaã, é desfrutar mais e mais de Cristo e crescer e amadurecer nele. Esse é o nosso alvo. Essa é a experiência de Canaã. Agora, tem o deserto. Tem o deserto. Tem o quebrantamento. Tem o momento em que eu tenho que reconhecer: Senhor, o Senhor tem para mim é melhor. Eu não vou ficar mais argumentando, querendo mudar o caminho. Eu vou me submeter ao caminho que o Senhor já tem para mim. Aí a gente para. Por que o mundo tem tanto problema com Deus? Você diz, claro, as pessoas não são convertidas. Ok, é verdade. Mas eu vou te dar uma razão. É porque o mundo, claro, insuflado pelo diabo, o mundo aprendeu o caminho de questionar Deus. O mundo aprendeu a argumentação do Éden. É assim que Deus disse? Então Deus está dizendo assim: é dessa forma, ponto final. Aí o diabo, o mundo, no ponto final bota uma interrogação: é dessa forma mesmo? Aí você tem a filosofia, a arte dos pensadores, a arte do questionamento. Parece muito bonito. Eu creio que Deus quer que a gente seja filósofo, no sentido de questioná-lo. Deus não se zanga de ser questionado. Agora, uma coisa é questionar a Deus, querendo mudar Deus. A outra é questionar Ele, querendo se submeter a Ele. Porque Ele é Deus e eu sou homem. É diferente. Então o mundo desenvolveu um questionamento diante de Deus, que é para mudar aquilo que Deus já disse que é daquela forma. Aí, irmão, não tem argumento. Porque Deus é imutável no que Ele faz. Então essa briga já está ganha. O Senhor já venceu. Os argumentos não vão conseguir vencer os princípios que Deus já estabeleceu. Não tem como. Mas o mundo se deleita em questionar. É por isso que eu vou terminar dizendo isso, o tempo está até avançado. É por isso que nós, irmãos, volte comigo para o último versículo do Salmo 105. Se o Senhor permitir, a gente termina dessa forma. Nessa coisa do questionamento. 105, verso 44 e 45. Diz assim, é o final da jornada. Israel chegou em Canaã. Diz assim, deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. É assim que termina o Salmo. Por que o Salmo terminou dessa maneira? Nós estamos falando que Deus tem um propósito. Deus faz tudo planejado. Então, Ele agora tirou seu povo do Egito, conduziu pelo deserto, chegou em Canaã. Pronto, agora acabou. Acabou não, continua. O propósito dele continua. Israel, você veio aqui para me servir. Você não veio aqui para fazer o que você quer, não. Aí, diz assim, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Agora Israel ia viver pela palavra de Deus. Guarde isso no seu coração. A igreja, o povo de Deus, o mundo aí não. Deixa o mundo. Não vá questionar o mundo por que ele não cumpre a Bíblia, não. Porque o mundo nunca vai cumprir a Bíblia. Agora você tem que cumprir a Bíblia. Então a igreja, o povo de Deus, tem que estar cheio da palavra, tem que amar a palavra, tem que pregar a Bíblia, tem que pregar a palavra, tem que se misturar com a palavra, e a palavra é nosso norte.
A filosofia, não se preocupe com ela. A filosofia e toda a ciência que esse mundo produzir, ela em parte vai concordar com a palavra de Deus, mas por outro lado, ela vai formar o próprio escopo, vai formar o próprio argumento dela, que é contrário a Deus. Não se preocupe não. Nós não temos compromisso com a ciência, com a filosofia, com nada desse mundo. Nós temos compromisso com Deus e com a sua palavra. Então está dizendo aqui, ó, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Pronto. Se eu sou do Senhor, então o meu amor, a minha dedicação, a minha defesa é do que diz a palavra de Deus. Acabou. Mas o mundo não concorda. Que pena. O dia que ele se converter, ele vai concordar comigo. Nós precisamos nos encher da palavra. Colossenses, não vou ler não por causa do texto, não vou abrir não, mas você conhece bem. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu vou ter que ler. Eu vou ter que ler porque tem um final ali do versículo, é muito importante. Abra por favor, irmãos, comigo. Colossenses 3,16 e a gente acaba falando isso aqui. Posso ler? Tem que ser rápido por causa do tempo, né? Habite. O que é habite? More. Permaneça. Não é assim? Habite. E não é só habitar, não. Quer que diz depois? Ricamente. Olha. Tá vendo? Habite ricamente. A Bíblia foi superlativa aqui. Habite ricamente em vós o que? A filosofia de Platão. Habite ricamente em vós o conselho que seus pais te deram. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Está vendo, irmãos? Quando Israel só estava acostumado com pepino, melão, cebola do Egito. A gente é aquilo que a gente come. Concorda comigo? A gente é aquilo que a gente come. Deus tratou logo de mudar a alimentação do seu povo. Agora você vai comer maná. Por quê? Porque ele ia manifestar aquilo que ele estava comendo. Alimento, pão do céu. É assim que a Bíblia chama o maná. Então, eu tenho que ter ricamente habitando em mim o quê? A palavra de Cristo. Se eu tiver a palavra de Cristo habitando ricamente em mim, eu não vou expressar outra coisa. Eu não vou manifestar outra coisa. Eu vou manifestar a palavra que eu tenho recebido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí tem essa parte que eu queria enfatizar. Não queria terminar sem dizer isso. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Irmão, se eu estou cheio da palavra de Cristo, se você também, e a gente for ter comunhão, e for orar por um assunto, quando eu for te dar o conselho, o que é que vai sair? A palavra que eu tenho recebido. Já pensou, se você viesse conversar com os presbíteros, e dissesse assim para você: olha, Jefferson, porque Platão falou. Como é que você ia se sentir? Uai. Gabriel, porque Sócrates disse. Não tem nem força um negócio desse. Mas se você disser assim, a palavra de Deus falou, irmão, pronto. Se nosso conselho, se nossa instrução de uns para com os outros sair da palavra de Deus, isso vai ser sabedoria. E vai nos ajudar, e vai nos conduzir pela vereda espiritual. Então, eu tenho que aconselhar os irmãos de acordo com a palavra que eu tenho recebido, a palavra de Deus. Mas minha avó me disse, tenha calma. Se o que sua avó te disse foi tirado da Bíblia, então não é dela a palavra, é da Bíblia. Concorda comigo? Davi, lá no Salmo, falou assim: eu sou mais sábio
que os mais velhos, porque eu medito nos seus testemunhos. Então, a sabedoria não está só porque a pessoa é idosa, é experiente, aí ele diz assim, fulano é sábio, é um homem que viveu muito. Depende. Se for só a experiência desse mundo, não tem muito valor. Agora, se ele for uma pessoa idosa, que teve uma vida de experiência na palavra de Deus, aí pode confiar naquilo que esse homem está falando. Porque é o que Colossenses está dizendo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando você for instruir, quando você for aconselhar, o que vai sair é a palavra de Cristo. Aí vai ser sabedoria de verdade, sabedoria celestial. Só para terminar o versículo. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Aí o final do versículo é, cuidado com o que você está cantando. Pode ser bonitinho, mas pode estar fora da palavra. Se nós estivermos cheios da palavra de Cristo, nossos hinos que nós cantamos também vão manifestar essa palavra que nós temos recebido. E o correto é esse mesmo. Você não vai dizer assim, você me viu na prova e não me ajudou, agora destaque, chegou minha vez. Você não vai cantar isso. E fora outras coisas que canta por aí. Então, a nossa instrução, o nosso aconselhamento e os hinos que nós cantamos, Colossenses 3,16, tem que vir dessa palavra rica de Cristo que nós nos misturamos. Esse é o propósito de Deus para seu povo viver em Canaã. É assim que o Salmo termina. E essa é uma experiência mais alta e mais profunda com Cristo. É para essa experiência que o Senhor está trabalhando para nos levar. Por isso tem o deserto e a gente chega em Canaã em nome de Jesus. Alguns já chegaram, viu? Graças a Deus. Tem muito crente já vivendo em Canaã. Vida nos lugares altos, graças a Deus. E você tem que dizer assim, eu quero chegar lá também. Você tem que desejar essa boa terra. A gente tem que aprender a desejar aquilo que Deus chama de bom. Amém, irmãos? Eu passei um pouquinho do horário, mas entregamos diante do Senhor a palavra que foi falada. Que Ele mesmo, na experiência, na realidade de cada um, que Ele mesmo nos fale ao coração. Amém?